Chegamos lá, o caseiro ficou com medo de nós. Há muitos contos, muitas lendas, mais alguma. Então foi assim. Isso foi em 62 que aconteceu. Causo bem verdadeiro mesmo. O meu nome é Sebastião Crepaldi, né? Sou marceneiro, né? E nasci em São Sebastião de Amoreira, dia 21/1/56, né? Então eu nasci no dia de São Sebastião e na cidade de São Sebastião. Aí o meu nome, o que podia ser? Tinha um sujeito, colocaram Sebastião, né? Aí eu sou feliz com o meu nome assim mesmo, né? Tá muito bom. São coisas que eu acho que deve ser praticamente um mistério, né? Porque eu, quando pequeno, né, quando tinha 7 anos, 6 anos, 8 anos, a cidade lá de nossa é muito pequena, né? E a máquina, a prefeitura só tinha uma máquina na época, e essa máquina passava uma vez por ano fazendo as estradas, os carreadores, sabe? E eu saía correndo quando aquela máquina vinha, sabe? A gente falava, Mota, a Mota, mãe, a Mota tá vindo, a Mota tá vindo, sabe? Então era uma, né? Hoje a gente já sabe que é motoniveladora. E, sei lá, eu passei a fazer essas peças aí, sabe? Aquilo acompanhou, aquilo foi uma coisa engraçada, né? E eu falei, vou fazer e fiz essas peças aí. Muito tempo que eu já venho fazendo essas peças já, sabe? Meu nome é Luiz Carlos. Isso tudo se iniciou-se há muitos anos atrás, através de um sonho. Minha casa, pegando fogo, e só na cozinha tinha uma lâmpada fluorescente. Troço interessante, ela começou a se entortar e olhar para mim. Isso se repetiu várias vezes. Aí eu acordei, fui lá olhar, é aí que eu vi que aquilo era sonho. Mas aquilo eu fiquei encucado muito tempo. Eu não sosseguei enquanto eu não pus uma lâmpada fluorescente no fogo para ver o que acontecia. E isso que eu fiz. E pela minha surpresa, amoleceu. Aí se iniciou-se a minha luta com o trabalho de vidro. E foi indo, continuou a minha luta. Perdi mais de 500 lâmpadas até que conseguisse fazer o trabalho. E no decorrer do tempo, foi evoluindo, e assim me transformei no artista do vidro. Meu pai não tinha as ferramentas igual nós temos hoje, máquinas, tudo isso aí. Meu pai não tinha, mas ele conseguia consertar uma carroça, tirava a roda, tirava a chapa, arrumava, né, a raia, arrumava uma porção de coisa ele conseguia fazer na carroça sem ter ferramenta. Eu via aquilo ali, sabe? Então, é aquilo que a gente foi se apegando, né? Diante da dificuldade, a gente foi pegando aí o jeito de mexer com a madeira daí, né? Aqui ele faz cisne grande, cisne pequeno, fabrico bicicleta também, porta-rosa, catiçais, cesta, cobra. É inúmeras essas peças que eu faço hoje em dia. Vendo algumas que ficam para trás, eu dou e assim vai. Eu vejo muitas pessoas de idade que compram essas peças, sabe? Entendeu? Compra para dar de presente para as crianças, né? Dizem que é para as crianças, né? Talvez deve sentir o mesmo que eu senti quando era criança, entendeu? A fabricação de garrafa, essas coisas mais pesadas,
já faz parte do industrial, chega à base de 2.000 graus. Agora esse meu trabalho já é com a lâmpada fluorescente, o tubo da lâmpada fluorescente. Isso aí atinge a 600 graus, já dá o domínio para fazer o trabalho. Começa a amolecer e daí a gente tem que ser rápido nas manobras para dar as formas. Tem gente de toda parte, leva minhas peças, uma lembrancinha, acho muito interessante. Eles prestigiam meu trabalho, sim. Faz e vai continuar fazendo até os últimos dias de vida da gente, né? Porque é o que a gente sabe fazer hoje. Mas eu vou contar meu caso pra ele. Chegamos lá, o caseiro ficou com medo de nós. Há muitos contos, muitas lendas, mais alguma. Então foi assim. Isso foi em 62 que aconteceu. Caso bem verdadeiro mesmo. Nós estamos aqui na Gruta das Encantadas. Aquela parte ali é chamado Boquete da Gruta, o Boquete das Encantadas. Então é aqui que passa a maioria dos barcos dos pescadores quando vão arrastar ou cacear aqui no Miguel, que é um ponto de pesca bem utilizado na costa aqui do Paraná. Aqui é o lugar onde aconteceu os maiores naufrágios assim de pescadores. A maioria dos barcos e pescadores que tentam passar por essa parte, por ser uma parte muito rasa, e o mar bate de vários lados, assim. Foi aqui que aconteceram os naufrágios e criadas lendas, né? A Gruta das Encantadas tem uma força muito grande, assim, nessas lendas. Por exemplo, não é todas as ilhas que dizem, ó, naquela ilha tem sereias. E aqui no Encantadas, na Ilha do Mel, é um lugar que se considera que é uma ilha onde existem sereias. Então eu vou contar um pouco dessas histórias para vocês. O Volavinho contava essa lenda que acabou mudando o nome de uma comunidade até, porque o nome dessa comunidade antes era Prainhas. Inclusive o nome dessa praia era Prainhas. E por causa da lenda que o Volavinho contava, esse nome dessa comunidade mudou para Encantadas, como é conhecido até agora. O Lavínia contava a seguinte história, que tinha um jovem pescador que todos os dias ia pescar lá para as bandas da gruta. E que um dia ele estava indo lá pescando quando ele avistou uma moça que ele não conhecia, né? Uma moça desconhecida ali, e ficou a conversar com ele. Aí eles conversaram, se conheceram e eles acabaram se apaixonando. E todo dia eles estavam lá namorando, conversando, e um dia ela contou pra ele que era uma sereia. Um dia, lógico, que ele viu ela sumindo dentro da gruta e falou, nossa, suspeitou, né? Um dia ela deu uma pedra pra ele, uma pedra de diamante. E falou, ó, esse é o nosso segredo, você não pode contar pra ninguém e eu prometo te levar comigo.
Só que ele não conseguiu guardar só para ele aquilo. A alegria que ele sentiu foi muito grande. E diz que ele chegou em casa e contou tudo para sua mãe. Quando ele chegou em casa e contou tudo aquilo, lógico que a mãe dele não acreditou, foi procurar nas coisas de pesca dele e achou aquela pedra de diamante. Mas no outro dia cedo ele pegou a pedra, colocou no bolso, foi lá para pescar e se encontrar com a sereia de novo. Só que chegando lá, ele mal conseguia vê-la assim dentro da gruta, quando escutou a voz dela dizendo assim: "Você quebrou a promessa, contou o nosso segredo e não posso mais levá-lo comigo. Para encontrar-me novamente, terá que me procurar em outra ilha." Dizendo assim, ela sumiu para sempre. Né? Quando esse jovem procurou nos seus bolsos a sua pedra de diamante, ela tinha se transformado em carvão. Eu acredito nisso. Tem muita coisa assim de verdade mesmo, porque a ilha ela encanta. E se existem sereias, é por isso que a ilha encanta, assim, eu acho. Tanto que eu casei com uma, né? Eu cheguei aqui, me apaixonei mesmo. Tem esse encanto das sereias para ser esse atrativo. Geralmente as pessoas vêm para a ilha e não conseguem mais ir embora, se sentem atraídos assim, de uma forma que não conseguem largar. E as pessoas que conseguem sair sempre estão pensando na hora de voltar, assim. Essa é a história da lenda das Encantadas, da Gruta das Encantadas. Há muitos contos, muitas lendas, mais alguma. Então foi assim. Isso foi em 62 que aconteceu. Caso bem verdadeiro mesmo. Eu fui criado numa cidade ao lado de uma base da Força Aérea e desde pequeno eu via os aviões da FAB sobrevoando a cidade. Era por volta de 1960, então eram aviões que foram usados na Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros B-27 enormes, e os pequenos caça T-6, que eram usados inclusive na
primeira Esquadrilha da Fumaça, os T6, T6. E achava maravilhoso aquelas máquinas voando, aquele barulho, aquele motorzão, eram todos motores da explosão, né? Bimotores. E depois que eu saí do Exército, eu fui procurar um emprego, arrumar uma qualificação profissional, e estava sendo inaugurada a empresa brasileira de aeronáutica, que é a Embraer. E eu fui fazer um curso para fabricação de avião, que é um curso interno dentro da Embraer. Durante 6 meses eu aprendi todas as técnicas de construção de avião. E essa técnica de construção naquela época, o avião era feito artesanalmente, como se fosse um sapateiro fazer um sapato a partir de uma manta de couro. Você tem que cortar o molde, depois conformar aquele molde. Então, você pegava uma chapa de alumínio, cortava o molde baseado numa, chama de chapelona, que seria nada mais do que um molde igual de corte de costura, e cortava aquela chapa de alumínio, e depois em cima de um gabarito de madeira, aquilo era esculpido com martelo e com ferramentas de madeira, lubrificadas com graxa, e ia sendo esculpido o alumínio em cima daquele gabarito de madeira. Viu? Então, basicamente, você talhava toda a chapa de alumínio em cima da forma do avião. Aí depois aquilo estava formado, era recortado manualmente com tesoura. Depois ia lixado todas as bordas de corte para eliminar qualquer entalhe da tesoura. Porque como o avião é uma máquina que não está aterrada quando ela está em voo, toda a potência, toda a vibração do motor, ela não tem ponto de fuga, ela fica circulando dentro da estrutura. E isso é um problema muito sério na construção de aeronáutica. Qualquer falha, entalhe na superfície da chapa, que a vibração durante o voo, ela vai se canalizar e vai chegar ali e vai causar o que chamamos de um ponto de tensão, que pode vir a causar uma trinca e uma falha estrutural no avião em voo. Então essa construção manual do avião, eu participei com muito orgulho da construção do primeiro avião comercial fabricado pela Embraer, em 1972, que foi um Bandeirante, que foi vendido para a empresa aérea Transbrasil. O avião tinha o leme pintado de vermelho, amarelo e verde. E esse avião, depois de fabricado e pronto, eu era um piazão, como diz aqui no Paraná, né? Ele vai para a pista de teste para fazer os testes de taxiamento e o que a gente chamava de aprendizado para voar. Ele estava aprendendo a voar. Então, durante 15, 20 dias, o piloto de teste leva ele na pista para cima e para baixo. Ele fica correndo a pista de pouso, só taxiando, fazendo potência de motores, fazendo teste dos flaps, do aileron, dos leme, fazendo os testes dos comandos dos aviões. Que esses comandos são todos hidráulicos, como foi feito artesanalmente, eles são ajustados, faz esses testes na pista, quando o avião está aprendendo a voar, para verificar o perfeito funcionamento desses comandos. E me lembro muito bem, depois desses 20 ou 30 dias de teste de comandos, todo mundo da fábrica foi chamado, todo mundo junto, sentado na mesma pista, e o avião já estava pintado das cores da Transbrasil, e ele taxiou várias vezes. Aí depois ele saiu da cabeceira da pista, e quando passou exatamente perto de onde estava todo mundo sentado, ele decolou. Quando fechou o flap, que ele subiu, que ele tirou, que a gente fala, tirou o pezinho do chão, bom, mas foi todo mundo jogando o chapéu para cima e chorando. Foi emocionante. Eu me senti muito emocionado de ter participado, com uma parcela pequena, óbvio, de uma aeronave com 3.000 peças, tinha 1.700 funcionários trabalhando, engenheiros, técnicos, e eu era um montador, um aprendiz de fabricante de avião, mas tinha uma parte de mim decolando naquele avião, quando ele passou perto de nós na pista e
tirou a roda do chão e saiu voando. Aí quando ele ganhou altitude, o piloto fez uma manobra, voltou e passou sobre a pista numa altitude mais baixa, em torno de 60, 70 metros. Passou pela pista inteirinha naquela altitude voando. Foi lindo, 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 coisa mais bonita que tem. Então isso aí eu conto hoje para todo mundo, para meus amigos, para qualquer pessoa que seja interessada em ouvir uma pequena história dessa, porque foi um sonho que eu tive. Era uma coisa de criança que eu vi e que eu fui atrás e realizei. Mas eu vou contar meu caso para ele. Chegamos lá, o caseiro ficou com medo de nós. Há muitos contos, muitas lendas, mais alguma. Então foi assim. Isso foi em 62 que aconteceu. Caso bem verdadeiro mesmo. Mas eu vou contar meu caso para ele. Chegamos lá, o caseiro ficou com medo de nós. Há muitos contos, muitas lendas, mais alguma. Então foi assim. Isso foi em 62 que aconteceu. Caso bem verdadeiro mesmo. Eu pensei que era uma vaquinha que estava deitada no campo naquele olho de sol bonito. Que lá dá aquela chuvona em Paranaguá e daí vem um sol atrás, né? Daí eu disse, é uma vaca deitada lá, vou lá. Cheguei, joguei a saquinha em mim e vi que não era uma vaca, vi que era a onça. A onça dormindo com as mãos cruzadas assim na cabeça e amamentando 2 filhotes, um casar de oncinha, né? Ah, rapaz, o que eu fiz? Passei a mão num canecão, pingava o leite que dava só para parar ali, né? Tava que nem uma vertente de água pingando aquele leite. E as oncinhas não venciam, né? Derramava até para o pescocinho delas assim. Eu disse, puxa, mas eu vou ter que tomar desse leite mesmo, não tem outro. Tirei as gorfadas do leite, que diz, né? Quando eu tirei assim, ela tirou a mão já da cabeça. Eu disse, ela se acordou. Daí voltei para trás, de ré, assim, andando meio de lado. Quando cheguei onde ela estava, de volta, eu cheguei deitado de barriga para o chão. Aí coloquei a mão nas mãos dela ali, ela pensou que era as oncinhas, certo? Estava andando por cima. Não ligou. Quando eu disse, agora eu vou amamentar. Amamentei aquele leite, mas me encheu, rapaz, com 1 litro. Parece que fiquei um mês mais ou menos que não crescia tomar mais leite. Olha, vim para casa com uma coragem danada. A gente fica com coragem para 100 anos. A pessoa tem coragem de viver, coragem de trabalhar, contar alguma piada se for preciso. E é o que acontece. Porque eu não tenho medo mais de onça. Primeiro eu ponhava a mão assim, não. Onde a onça passava, a minha mão tremia, né? Agora não treme mais. Eu fiquei com coragem, porque a onça sabe quem tem medo dela. E bastante gente fala uma coisa só, conforme eu estou contando aqui.